Acorda, Sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira de quarta-feira. Eu sou Rodrigo Oliveira, hoje é dia 10 de setembro de 2025, segundo dia do julgamento do Bolsonaro e outros 7 acusados aí por uma suposta tentativa de golpe. Ontem saiu os votos do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino, ambos pela condenação de Bolsonaro. O Flávio Dino acabou aliviando ali para o Augusto Heleno, para o Ramagem e para mais um, que indica que a pena para esses 3 pode ser um pouquinho menor do que para os outros 4, né? Os outros 5, na verdade, contando com o Bolsonaro. Hoje sai o voto do Fux, que pode ser um voto mais dissidente, né? Ou mais para outro lado, digamos assim, ou pelo menos um voto que indique aí, pelo menos essa esperança, né, dos bolsonaristas, que indique aí uma redução da pena, né, um alívio aí na pena, que hoje está por volta de 25 a 30 anos, de acordo com os corredores do STF, né, seja lá o que isso quer dizer. Mas tem essa história de um abrandamento da pena por meio aí do voto do Fux, que talvez seja o que tem mais discordâncias aí com a tese da tentativa de golpe, como apresentada pelo Alexandre de Moraes, que é o ministro relator da matéria, tá? Isso vai até sexta-feira, em princípio, os votos, quando então também vai ser discutida a dosimetria, na sexta ou na semana que vem, dependendo do tempo em que levará tudo isso. Para você ter uma ideia, ontem o voto do Alexandre de Moraes durou 5 horas, né? Ainda temos mais 3 ministros para votarem. Bom, do lado que interessa para a gente aqui, a PEC dos precatórios foi promulgada, né? A PEC 66, que é aquela que abre um espaço aí para o orçamento, importante, mas do lado contrário desta moeda, aquela MP 1303, pobre criatura, né? Como é aquele filme, acho que foi ganhador do Oscar, né? Inclusive, uma pobre criatura é essa MP 1303 que está aí sendo construída, destruída e tendo uma visão ímpar da realidade brasileira, já começou a subir no telhado, né? O relator Carlos Zaratini, que é do PT, já disse que vai tirar do texto a tributação das debêntures incentivadas, né? Lembrando que as debêntures incentivadas são isentas e na MP do IOF passariam a pagar aí 5% de imposto de renda. Mas o Carlos Zaratini já disse que vai tirar isso. Outro ponto que o pessoal está negociando é a tributação de 5% nas LCA e CRA. E daí, amigo, para ir para LCI e CRI é um pulo, né? E volta tudo para onde estava. Então, como a gente esperava, essa MP começa a ser desidratada agora que a discussão começa a tomar um pouco mais de velocidade, né? Então, obviamente, o governo sabe disso, né? Quando apresentou a MP 1303, obviamente apresentou com gorduras, porque sabe que ela vai ser trabalhada no Congresso Nacional, e isso significa que ela vai ser desidratada, porque ninguém quer, há pouco menos de um ano, ou praticamente há um ano das eleições, aumentar a tributação para todo mundo, né? Isso não é algo que o Congresso está a fim de fazer, nem o governo, né? Diga-se de passagem. Por isso que o Carlos Zaratini, partido do governo, relator da matéria, já tirou sozinho, ele mesmo, antes de chegar à discussão com os seus colegas parlamentares, já tirou a isenção a tributação que estava prevista para as debêntures incentivadas, né? Debênture, para quem não sabe, é aquele papel de dívida das empresas, né? A empresa precisa de um dinheiro, se ela estiver investindo em infraestrutura, por exemplo, ela tem um incentivo do governo para poder conseguir taxas mais baratas no mercado, e aí ela é isenta de imposto de renda para o investidor, né? Que aí exige taxas menores, porque não vai ter que pagar imposto de renda. Essa é a ideia da debênture incentivada, e vai voltar
a ser incentivada. Ela estava sendo desincentivada e agora vai voltar a ser incentivada, segundo Carlos Zaratini, porque é importante para as políticas públicas. É óbvio, você já sabia disso, né? Pode levantar o seu cartazinho aí dizendo eu já sabia, porque a gente já tinha falado disso por aqui. Bom, além disso, hoje sai o IPCA, que vai registrar, né? A expectativa do mercado é de uma deflação de 0,15, 0,16, depende de onde você olha, em agosto, depois de uma alta de 0,26 em julho, né? A leitura do ano deve sair de 5,23 para 5,09, ainda bem acima do limite da meta, que é de 4,5, né? 3% a meta, mais 1,5, então 4,5, mas fica aí em 5,09, que é uma melhora, né? Marginal no que a gente está olhando aí para a inflação. Isso mexe nos juros, mexe nas apostas para os juros futuros, pouca coisa, ninguém espera nada muito diferente. Essa deflação está muito calcada no bônus de Itaipu, né, que dá aquela redução nas contas de energia elétrica. Um pedaço foi na leitura passada, um pedaço nessa leitura, e isso tem ajudado aí a melhorar, ajudou a melhorar os números para o IPCA, ou deve ter ajudado a melhorar os números para o IPCA de agosto, tá bom? Quanto aos juros, continua a mesma posição aí do Banco Central, que agora entra em período de silêncio, porque tem decisão do Copom, reunião do Copom na semana que vem, mas a mensagem deve permanecer a mesma. Os juros vão ficar em patamar elevado durante um tempo bastante prolongado, né? Essa é a ideia aí do Banco Central. O que a gente passa a olhar então é o que a curva está precificando. Ontem mesmo estava dando uma olhada nisso, precificando ali para o final de 2026, 12,5% de Selic, né? Então a Selic cairia 250 bases em 2026. Essa aposta incipiente ainda, aí, 40%, 30% de chance, de acordo com a marcação na curva, para um corte em dezembro, continua sendo exatamente o que a gente falou, uma aposta incipiente. Ela depende um pouco não só da nossa inflação, mas depende um pouco do movimento nos Estados Unidos, e esse sim está andando a favor do nosso corte de juros lá. A expectativa é de um corte de 0,25 agora em setembro, já 90%, mais de 90% de probabilidade de acordo com aquela ferramenta da Bolsa de Chicago, e um outro corte na reunião seguinte, se não me falha a memória, em outubro, já de 0,25 também. Então, a ideia de cortar 0,50 já em setembro parece que não ganhou fôlego, e aí o pessoal medindo aí 0,25 agora em setembro e 0,25 na reunião seguinte de corte lá nos Estados Unidos, o que levaria o teto do Fed Funds, que é uma espécie de Selic americana, para 4% ao ano. E isso ajuda, obviamente, a dar espaço para a gente conseguir cortar os nossos juros com mais velocidade se as coisas aqui também cooperarem. Como o fiscal não vai cooperar, a expectativa aí é pela inflação, a inflação dando um pouco mais de refresco e ancorando as expectativas. Por enquanto, o Focus ainda está acima do limite da meta, né? Em 4,85 para 2025, já em 2026 dentro da meta, né, abaixo do limite, né, não na meta exatamente, mas a 4,30, o que já ajuda, e 2027 a 3,93, já com algumas semanas aí, tanto 26 quanto 27, de redução nas expectativas para o IPCA, o que ajuda a ancorar melhor aí as expectativas, né, e ajuda o Banco Central a poder tomar essa decisão de reduzir as taxas de juros ainda no comecinho de 2026, quiçá agora em 2025, em dezembro, né? Apesar de isso ainda ser uma aposta arriscada. Pois bem, só para não deixar passar aqui, hoje tem uma votação no Comitê Bancário do Senado nos Estados Unidos para a indicação de Stephen Miron ao Fed, né? Ele que vai substituir a Adriana Kugler,
que saiu mais uns meses atrás, umas semanas atrás, e se aprovado ele vai então para escrutínio do plenário do Senado americano e então para o Fed. Pode ser que até ele esteja na próxima reunião do Fed, na semana que vem, a reunião que define aí o primeiro corte de juros depois de um bom tempo, né, nos Estados Unidos, em função principalmente dessa revisão que a gente viu aí no payroll, inclusive a revisão anual do payroll, que era esperado um corte de 700 mil vagas, veio em 900 mil vagas, então o que o mercado esperava continua sendo aquém, né, das revisões que foram que foram apresentadas, já tinham sido apresentadas, né? Então você tem todos esses números ainda para digerir no Fed. Beleza? Enquanto isso, a gente espera o desenrolar do julgamento do Bolsonaro, depois que a porta-voz da Casa Branca falou ontem que o Trump é muito preocupado com a liberdade de expressão, com a censura, e que por isso teria sancionado aí o Brasil, e disse que vai continuar de olho nesse tipo de coisa, mas que não tinha nenhuma ação adicional para antecipar no dia de ontem, né? Mas disse também que os Estados Unidos e o presidente Trump não têm vergonha, não tem medo de usar nem o poder econômico, nem o poder militar dos Estados Unidos da América para garantir que não haja censura e para garantir que haja liberdade de expressão. É claro que a nossa querida Gleisi Hoffmann acabou dizendo que isso é totalmente inadmissível e blá blá blá, mas no fim das contas é só falatório tanto de um lado quanto do outro. Permanece ainda a nossa expectativa para saber como os Estados Unidos vão reagir ao julgamento do Jair Bolsonaro. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos nessa quarta-feira. A gente se vê amanhã na nossa live às 7h30 no YouTube. Até lá, força Sucupira! Acorda, Sucupira!